A grande maioria da evidência disponível é a favor de uma associação protetora entre o consumo de frutas e vegetais e o risco de AVC. Os piores alimentos parecem ser as carnes e os refrigerantes. Por exemplo, comer um hambúrguer no almoço e costelas de porco na janta, 2 linguiças no café da manhã e uma garrafa típica de 600 ml de refrigerante pode aumentar o risco de AVC em 60%. Os revisores sugeriram que o efeito da carne pode ter sido devido à gordura saturada e ao colesterol, à gordura oxidada mediada por ferro ou ao sal. Mas também poderia ser o TMAO, TMAO, a carnitina da carne e a colina dos laticínios, alimentos do mar e especialmente dos ovos, é convertida pelas nossas bactérias intestinais em trimetilamina, que é então oxidada pelo fígado formando o TMAO, que pode contribuir para ataques cardíacos, AVCs e mortes. E realmente, em um estudo de 2019 publicado no periódico da Associação Médica Americana, acompanhando dezenas de milhares de americanos por em média 17 anos e no máximo por até 31 anos, descobriu que um maior consumo de colesterol alimentar ou de ovos foi significativamente associado com um risco maior de incidência de doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas, de forma que corresponde à dose, o que significa que os que comeram mais ovos ou consumiram mais colesterol em geral pareceram ter vidas significativamente mais curtas em média, e quanto mais ovos, pior foi, e isto inclui o consumo de ovos e AVC. Mas isso não é o que uma meta-análise financiada pela indústria de ovos descobriu. Acontece que essas meta-análises evidentemente têm falhas devido às desvantagens metodológicas. Então, comer ou não comer? Parece que o conselho seria a moderação no consumo de ovos, além de outras fontes de colesterol alimentar. Considerando os dados do novo estudo, que teve a vantagem de um acompanhamento mais longo que a maioria dos estudos anteriores, e desta forma poderia ter provido mais força para detectar associações. De forma similar, na meta-análise de laticínios, nenhuma ligação aparente foi encontrada, mas foi encontrada evidência de viés de publicação, já que pareceu haver estudos faltando, potencialmente não usados pelos pesquisadores financiados pela indústria por não apresentarem resultados amigáveis ao financiador. Pesquisadores estudando a relação entre fontes de financiamento e conclusões dos estudos sobre bebidas açucaradas e leite descobriram que estudos financiados por indústrias como a Coca-Cola e o Conselho de Laticínios tiveram mais de 7 vezes a chance de apresentarem conclusões amigáveis aos financiadores do que as pesquisas independentes, que é 2 vezes pior do que as empresas farmacêuticas. A grande indústria farmacêutica parece apenas conseguir um viés de 3 vezes. De interesse particular, nenhum dos estudos intervencionistas estudando refrigerantes ou leite acabou em uma conclusão desfavorável. A conclusão é que, sim, gordura dos laticínios pode ser melhor que outras gorduras animais, como as encontradas na carne, mas algo como grãos integrais seriam ainda melhores. Entretanto, trocar laticínios por grãos refinados ou por açúcar adicionado não ajudaria muito. Quando se trata de risco de AVC, a gordura vegetal é melhor do que a gordura dos laticínios. Gordura de carne é a pior. Grãos integrais são melhores. E gordura de peixe, açúcar adicionado ou grãos refinados são estatisticamente iguais. Em termos de padrões alimentares e AVC, a maioria dos estudos sobre padrões alimentares à base de plantas encontrou um efeito protetor contra AVC, enquanto que os padrões mais ocidentalizados, aqueles baseados mais em alimentos animais e açúcar adicionado e gorduras, mostraram um efeito prejudicial da adesão aos padrões ocidentalizados. Afro-americanos têm uma probabilidade 5 vezes maior de morrer de AVC na meia-idade, uma disparidade entre brancos e negros majoritariamente devido ao fato de que eles simplesmente sofrem muito mais AVCs. Nesta população, uma alimentação de estilo sulista, caracterizada por muitos alimentos fritos e carne, pode estar desempenhando um papel no aumento do risco de AVC, enquanto que a aderência a uma alimentação mais à base de plantas pode reduzir o risco de AVC.
Sim, escreveu o diretor do Centro de Pesquisa de Prevenção de AVC e Aterosclerose. Aprender a fazer refeições vegetarianas dia sim, dia não é difícil para a maioria dos norte-americanos, mas é viável com receitas saborosas e uma atitude positiva. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org/es/. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.